Muito bem, boa noite para todas e para todos que estão aqui conosco ao vivo e que depois vai assistir essa gravação. Hoje, dia 3 de julho, nós estamos iniciando a nossa primeira mentoria ao vivo online da nossa formação em avaliação psicológica clínica. Na mentoria de hoje, nós vamos trazer dicas de alguns instrumentos para rastreio em saúde mental. E aí nós vamos dividir essa mentoria em dois momentos. Nós vamos trazer aqui uma apresentação geral de alguns instrumentos, vamos focar hoje em dois instrumentos, um teste de rastreio em saúde mental, que traz indicadores, inclusive de presença de adoecimento e transtorno mental, e vamos trazer a dica de um instrumento para avaliação de estresse, também que serve como rastreio em saúde mental. Além disso, eu vou citar exemplos de alguns testes para avaliação do humor, só que nós vamos ter na nossa plataforma uma explicação mais detalhada com dicas e orientações de testes para avaliação do humor depressivo. Nós vamos só apresentar hoje rapidamente esses instrumentos. Mas nós vamos ver hoje aprofundadamente o teste de rastreio em saúde mental e o teste para avaliação do estresse. E aí, lembrando que na plataforma da Hotmart, a gente só pode colocar os conteúdos, as videoaulas, que não são de acesso privativo de profissionais de psicologia. Então, no primeiro momento, tudo que a gente estiver trazendo aqui para vocês, fazendo as informações mais gerais, você inclusive consegue pegar na internet essas informações gerais sobre esses testes. Vocês vão poder assistir na plataforma Hotmart e vai ter um momento que eu vou informar que a partir daquele momento, tudo que a gente vai trabalhar aqui ao vivo, vocês vão poder assistir depois gravado, mas na nossa plataforma da Avisos, né? Durante a nossa formação a gente já explicou sobre isso, mas qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe, o WhatsApp vai aparecer aqui na tela, e aí você pode ter as dúvidas de como fazer esse acesso, tá bom? Então, em primeiro ponto, só relembrando que na nossa formação a gente está trabalhando com módulos, e esses módulos têm como objetivo trazer uma introdução, primeiro, da avaliação psicológica. Nós já falamos das principais normas, da definição da avaliação psicológica, trouxemos dicas sobre as referências, né, do Conselho Federal do ponto de vista de resolução. Lembrar que a resolução hoje de avaliação psicológica é a 31 de 2022, mas nós temos as resoluções de documentos, onde nós vamos ter uma aula aqui mais para frente, só sobre documentos psicológicos com foco na clínica. Nós trouxemos a resolução dos registros, nós vamos ter uma aula aqui sobre prontuários psicológicos também, registros e prontuários, mas nós vamos abordar nos módulos que ainda vão vir, né, nas lições que ainda vão vir, também dicas de outras práticas no contexto clínico, do ponto de vista de manejo clínico, do ponto de vista de utilização de instrumentos, da devolutiva, vamos falar também do contrato clínico e alguns cuidados nos atendimentos mediados por tecnologia, tá? Que a gente chama de atendimento online. Essa mentoria vai acontecer ao vivo, sempre pelo menos uma vez no mês, e aí é um momento também que vocês podem tirar dúvidas do conteúdo que vocês assistiram até essa mentoria. E aí só mais uma observação para a gente já trazer um pouquinho do conteúdo também. Todos os meses, toda semana, a gente vai estar liberando novas videoaulas lá na plataforma da Hotmart, tá? Eu preparei aqui para vocês só para a gente fazer um conteúdo do que tem hoje na plataforma Hotmart. Aqui está a plataforma de acesso dos alunos, né? O primeiro módulo foi de boas-vindas, a gente falou como acessar o curso, fez uma apresentação da plataforma das aulas privativas, e também a apresentação do facilitador, que sou eu que estou aqui dando aula para vocês, né? O segundo módulo foi a parte de introdução em avaliação psicológica, tivemos um quiz, a introdução à definição da avaliação psicológica, conceito da avaliação conforme a resolução atual do Conselho, falamos sobre a diferença entre a avaliação e psicodiagnósticos, testes, tipos de testes psicológicos, demonstramos como fazer uma consulta, né, de testes no SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, e trouxemos duas videoaulas com alguns cuidados sobre a ética e também dicas de como empreender com a avaliação. No módulo 3, a gente já começou a trazer instrumentos, e aí a aula de hoje, ela casa com algumas aulas, alguns conteúdos que a gente trouxe no módulo 3, né? No módulo 3, a gente falou do roteiro do exame clínico psicológico, e falamos do minimento do teste MOCA. Como os dois testes que nós vamos conhecer hoje são testes de rastreios, eles podem ser adaptados nesse início dessa fase da avaliação, né, psicológica clínica, que, como eu disse na videoaula, também alguns chamam de psicodiagnóstico, e é um instrumento que pode ser bem interessante.
porque a gente pode aplicar, inclusive, como um pré-atendimento antes de realmente começar o processo de avaliação propriamente dito, tá? Tivemos o módulo de entrevistas psicológicas, onde trouxemos várias dicas, e o módulo de roteiros de entrevistas psicológicas. Essa aula ela vai entrar como módulo 6, já a parte de testes e instrumentos psicológicos. Então, nós vamos estar sempre trazendo na aula ao vivo conteúdos relacionados aos módulos, tirando dúvidas também. A gente vai ter um momento aqui para tirar dúvidas, inclusive não só da aula de hoje, mas dos módulos, caso tenha dúvidas, e vamos estar sempre disponibilizando essa aula ao vivo gravada. Toda vez que falar de testes, e a aula ao vivo vai estar sempre trazendo conteúdos de testes, tá? A gente vai estar disponibilizando na plataforma da Visos. Um ponto importante, e por isso que é importante vocês entrarem em contato com a nossa equipe para ter acesso à plataforma, é que nós vamos ter aulas de testes extras lá na plataforma. Eu vou estar sempre avisando também nos vídeos da Hotmart, trazendo dicas gerais de um teste, e o acesso completo desse teste vai estar disponível na nossa plataforma da Visos, tá bom? Então, hoje, o nosso objetivo é trazer dicas. Hoje a gente vai focar em 2 instrumentos de rastreio em saúde mental. Demanda muito, muito importante aí para o contexto clínico. Tenho certeza que você, psicóloga, que você, psicólogo, lida com queixas. Hoje a gente tem uma demanda ainda aumentada, né, após o período aí da nossa situação que a gente vivenciou nesses últimos 3 anos, né, da pandemia, da Covid-19, o que aumentou, né, a incidência e a procura de profissionais de psicologia por queixas relacionadas principalmente ao que a gente chama de doenças emocionais, doenças do humor, da ansiedade. E os 2 instrumentos que a gente vai trazer, que a gente vai falar hoje mais aprofundadamente, vamos fazer um estudo de caso, vamos mostrar a correção informatizada, são instrumentos que eles abordam quadros de ansiedade, não são testes para avaliar a ansiedade, mas abordam quadros de ansiedade, do humor e também do estresse, tá bom? Então, são excelentes instrumentos. Nós vamos trazer para vocês na aula gravada a dica de alguns materiais. E aí eu vou mandar para vocês já a referência, né? Vou estar lá no material de apoio, desse instrumento aqui, desse livro. Deixa eu aproximar aqui mais. Instrumentos de avaliação em saúde mental. Esse livro, pessoal, ele é excelente, de alguns autores, entre eles, Clarice Gondestein, que ele traz vários modelos de escalas, não são testes psicológicos, tá? Trazem vários modelos de escalas. Exemplo, escala relacionada à avaliação da autoestima. Deixa eu mostrar só para vocês aqui. E a gente vai ter uma aula que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse instrumento. Escalas relacionadas à autoestima. Ele traz roteiros de entrevistas ligados à avaliação em saúde mental. Fala de alguns roteiros, de algumas escalas, que a gente até já falou sobre uma delas aqui, que é, inclusive, o Mini Mental. Vai falar de instrumentos. Outro exemplo, as escalas de avaliação da gravidade e de dependência química. Então, é excelente instrumento para profissionais de psicologia ter, independente se é para demandas clínicas ou para outros contextos. Essa vai ser uma dica. A gente vai ter uma aula que eu vou falar um pouquinho, vou apresentar algumas das escalas desse livro também. Como não é material privativo, vai estar com acesso lá na plataforma da Hotmart. Hoje nós vamos ter na nossa mentoria 2 horas, 2 horinhas e pouco de aula, tá? Então nós vamos trazer algumas dicas de instrumentos para rastreio em saúde mental. E aí, trazendo algumas observações. Nós vimos lá já na nossa formação a importância do exame clínico psicológico. Esse exame clínico psicológico, ele é fundamentado em entrevistas, ele é fundamentado na observação clínica direta e na observação indireta, quando terceiros trazem informações sobre o paciente a qual a gente está avaliando. Claro que essa observação indireta, psicóloga, tem que ter um cuidado, né, em relação ao que é trazido. Nós vimos na plataforma, tudo isso já é uma avaliação de indicadores de saúde mental. Nós vimos um modelo, mais de um modelo, né? Nós vimos 2 modelos do mini exame mental, também chamado de mini mental, que dá para a gente, inclusive, fazer no atendimento inicial, né, no primeiro contato com o paciente ou cliente. Nós vimos um modelo do teste MOCA, que aqui já é para pacientes, para clientes,
com algum quadro, com algum indício já de algum déficit cognitivo leve, né, muito utilizado por neuropsicólogos, neuropsicólogas, principalmente em quadros, né, de pacientes mais idosos. Agora, dá para a gente aplicar, inclusive, o minimento dentro de um contexto de entrevista, principalmente aquelas avaliações de orientação, da memória, da percepção, dá para a gente aplicar, mesmo não aplicando aquele questionário, mas fazendo um levantamento mais geral, tá? Nós vamos ver algumas dicas de instrumentos não privativos. O primeiro dele que nós vamos ver hoje é o teste BSI, que vai ser o próximo que a gente vai ver, mas nós vamos ver alguns outros instrumentos não privativos aqui na nossa formação, e claro, a partir de agora, a gente vai estar vendo testes, né? Eu sei que vocês devem estar ansiosos aí para conhecer alguns testes. Nós vamos conhecer aqui bateria de teste de memória, atenção, inteligência, indicadores de saúde, já começando com essa aula. Vamos trazer indicadores de teste, e vamos trazer aqui pelo menos 1 ou 2 testes de personalidade, um inventário. Vamos falar do HTP de uma forma mais geral, lógico, mas vamos trazer também a aula do HTP, e vamos falar mais aprofundadamente de alguns inventários de personalidade. Além disso, vamos trazer indicadores também de instrumentos para demandas de problemas de aprendizagem, e nós vamos ter uma convidada, vai ser um módulo mais à frente, que vai falar, inclusive, de avaliação do espectro autista aqui para vocês. Vamos ter um módulo falando com convidados, trazendo avaliações de outros quadros, outras demandas, que é muito comum no consultório. E vamos ter também uma aula, que é uma demanda muito comum, de avaliação da hiperatividade e déficit de atenção, né, da TDAH, tá bom? Começando aqui, já trazendo a dica do primeiro instrumento que nós vamos ver hoje, nós vamos hoje ver uma aula bem completa, o instrumento de rastreio em saúde mental, o breve inventário de sintomas, ou inventário breve de sintomas, BSI. O BSI é um instrumento que a gente já pode aplicar a pessoas a partir de 13 anos até adultos e idosos, tá? Não é um teste psicológico, mas é um instrumento que eu recomendo vocês terem aí no kit de testes psicológicos clínicos, né? Apesar dele não ser um teste psicológico, não é privativo, outros profissionais de saúde podem utilizar, mas por que eu recomendo ele? Porque ele aborda alguns indicadores psicológicos que nós temos poucos instrumentos hoje, poucos testes psicológicos que avaliam. Nós vamos ver quais são esses indicadores. E é um teste de um valor relativamente baixo, tá? R$ 272. Isso, semana passada, eu fiz uma consulta em 2 ou 3 sites, dei essa média. A média é 270, alguns 260, alguns 280 reais. Qual é o objetivo do BSI? Avaliar de forma global o estado psicopatológico do nosso paciente. Além disso, ele identifica o bem-estar das pessoas em alguns campos. E aí nós vamos ver esses campos agora, e depois vamos ver como é a aplicação, como é a correção. O interessante do BSI é que ele pode ser aplicado tanto manualmente, nós vamos ver aqui o caderno de aplicação manual, e ele pode ser aplicado informatizadamente. Você manda um link para o paciente, para o cliente, ele vai responder, ele vai abrir o link, vai responder o caderno online, e o sistema devolve a resposta já tabulado, corrigido, para você só fazer as interpretações e as considerações. Então, é um instrumento da Pearson que vale a pena a gente ter no nosso kit de testes, tá? Aí, só apresentando mais algumas informações sobre ele, o BSI, ele tem como objetivo o rastreio, serve como triagem, por isso que eu coloquei como teste de triagem de saúde mental, para avaliações em saúde mental. Demanda, que é importante a gente ter na nossa clínica. Eu aplico a BSI para todo mundo, o BSI para todo mundo no consultório. Não, não necessariamente. Quando eu vejo que aquele cliente, aquele paciente, já no primeiro contato, na primeira entrevista, a gente já falou sobre isso no módulo, ele traz uma demanda mais de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, e eu vejo na fala, no relatório, na anamnese que eu faço dele, no relato dele, que não, nenhum indicador de um quadro, né, de adoecimento, ou de indícios de um quadro de adoecimento, não vejo necessidade de aplicar escalas de triagem de saúde mental. Eu vou focar principalmente em testes para avaliar e trazer indicadores sobre o comportamento, sobre a personalidade, o estilo de pensar, focando mais em testes de personalidade, escalas de personalidades, inventários de habilidades sociais. Mas, quando o cliente já traz um quadro, um discurso, um relato, nas primeiras entrevistas, de um quadro, né, de adoecimento, de sofrimento psíquico, aí eu já coloco instrumentos de rastreio em saúde mental naquela bateria, naquele roteiro de avaliação
que nós já apresentamos para vocês, tá bom? Olha quais são as dimensões que a escala, né, que o inventário BSI avalia. Somatização, dimensão obsessiva-compulsiva, sintomas, né, relacionados à obsessividade e compulsividade, sintomas relacionados a uma sensibilidade dos relacionamentos interpessoais, sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, sintomas, dimensão de sintomas relacionados à hostilidade, ansiedade fóbica, ideação paranoide e psicopticismo. Então, já pensando aqui num quadro de adoecimento até com possíveis indícios de quadro de esquizofrenia. Então, ele vai dar uma pontuação global desses indicadores, que seria, inclusive, o que ele chama aqui de avaliação, né, geral em saúde mental, e que ele fala também aqui do bem-estar psicológico, é baseado na dimensão, na pontuação total desses itens. Mas um ponto interessante que eu gosto bastante desse instrumento também é que eu posso avaliar as dimensões isoladamente, como é que ela tem se apresentado, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando a gente for aprofundar esse instrumento. Ainda aqui sobre o BSI, ele vai trazer um índice de gravidade global, que é justamente a pontuação geral. Você pode fazer a interpretação por sintomas positivos, aqueles sintomas que o avaliado marcou que está acontecendo com ele, e nós temos um índice de sintomas positivos de desestresse, que está relacionado à relação dessas duas pontuações. Além disso, todas as escalas, pessoal, de estresse, de depressão, de ansiedade, ela permite algo muito importante, é a exploração das respostas aos itens. Geralmente a gente faz isso numa entrevista posterior à aplicação do teste. E pode ser, inclusive, no mesmo dia. Aplica o teste, tem teste que nós vamos dizer que a correção aqui é questão de 10 minutos, inclusive do estresse, mas eu recomendo, a gente vai demonstrar aqui como fazer isso, fazer a exploração das respostas aos itens. Isso é fundamental para uma avaliação clínica. Ainda dando essa passada geral aqui no teste BSI, o índice de gravidade global, que é o chamado GSI, do teste BSI, é o indicador mais sensível do nível de desestresse. Desestresse é uma teoria do estresse relacionada ao estresse negativo, adoecedor, tá? Combinado com informações do número de sintomas e a intensidade desses sintomas relacionados ao estresse de adoecimento. Então, esse instrumento ele já traz indicadores também de um estresse desadaptativo, muito importante nas nossas práticas clínicas, tá? E aqui só informando que ele serve para avaliação do contexto clínico, para triagem, para sugerir intervenções psicoterapêuticas e o monitoramento do tratamento psicológico. Nós vamos agora, daqui a pouco a gente vai ver o estudo de caso. O outro instrumento que nós vamos ver hoje, mais aprofundado, é um instrumento, inclusive, foi validado recentemente, no final de 2022, que é o inventário de sintomas de estresse, revisado de Marilda Lípio, autora brasileira, que é uma das principais especialistas do Brasil na avaliação do estresse. Esse instrumento, gente, eu recomendo ter no nosso kit, né, de testes, porque é uma demanda comum dos nossos pacientes nos consultórios, quadros relacionados a estresse. Muitas vezes o próprio paciente não percebe que está num quadro de estresse. Então, esse instrumento, ele permite uma exploração dos sintomas relacionados ao estresse, ele traz um referencial teórico do estresse, que nós vamos ver rapidamente hoje, e ele permite não só avaliar se o paciente está ou não com o quadro do estresse, a gente consegue qualitativamente identificar a fase predominante desse estresse e principalmente os tipos de sintomas, se são sintomas físicos ou psicológicos, tá? Assim como o BSI, são dois instrumentos de aplicação rápida, em média 10 minutos de aplicação, dá para aplicar os dois, inclusive uma única sessão, e de correção também rápida. O BSI, a correção manual, a gente vai ver, eu acho ela um pouquinho mais trabalhosa do que a correção do ISSLR, que a do ISSLR é muito rápida, muito fácil. Mas o BSI permite uma correção informatizada, que você pode tanto corrigir informatizadamente, como você pode mandar um link e ter a correção informatizada já automática, tá? ISSL, Inventário de Estresse de Sintomas de LIP. Qual é o público-alvo dele? Jovens a idosos,
de 15 a 74 anos. Essa versão que saiu em 2022, ela ampliou o público de avaliação desse teste. Posso aplicar ele individual ou coletivamente, tá? Permite uma aplicação rápida, tem uma correção informatizada, a gente vai ver aqui com vocês daqui a pouquinho como é a correção informatizada desse teste, e um ponto favorável do atual instrumento é que houve uma redução da aplicação desse instrumento. Eu não sei se vocês já conheciam o ISSL, que teve parecer desfavorável em 2018, o caderno de aplicação dele aumentava muito o custo de aplicação, era em média 15 a 20 reais por aplicação, e era um caderno que não era reutilizável. Então, encarecia muito o processo de aplicação desse teste. A nova versão, ela vem com bloco de folha de resposta, esse bloco aqui, que a gente vai ver já já, com calma. E um bloquinho desse aqui de folha de respostas, ele vem com 25 folhas, e ele está em média R$ 45, R$ 46 reais. Então, cada folha sai menos de R$ 2,00. Então, melhorou muito o custo de aplicação desse instrumento. E é um teste que eu considero também de valor relativamente acessível, tá? Em torno, deixa eu botar aqui o valor dele, deixa eu ver se eu botei. Não botei, mas está em torno de 260, 270 reais também. A última vez que eu consultei agora na semana passada, tá? Então, é um instrumento também que eu recomendo ter no kit. Não estou dizendo para vocês comprarem logo todos esses instrumentos. É bom conhecer, assistir às aulas, ver se aquele instrumento está tendo uma demanda mais urgente que você está tendo, e aí comprando aos poucos esses instrumentos. Toda vez que eu falar um instrumento de valor mais acessível, ele vai estar em torno entre 180 a 300 reais. A gente não tem teste psicológico que o kit seja menos de R$ 100, não existe mais hoje, né? Mas por que eu digo que é um instrumento de valor relativamente acessível? Porque nós vamos ter testes que os valores é de 600 a R$ 1.000, nós vamos ter testes que é de R$ 1.000 a R$ 2.000, temos testes que é mais de R$ 2.000. Então, relativamente, são testes, valores mais acessíveis e que já atendem várias demandas, tá? Qual é o objetivo do ISSLR? Avaliar a presença de sintomas que caracterizam o estresse. E ele ainda permite que você avalie a gravidade do estresse, desses sintomas. Ou seja, eu posso avaliar se o meu paciente ou cliente, naquele momento, apresenta sintomas compatíveis a um quadro de estresse, tá? E eu ainda vou poder fazer a classificação se aquele estresse é um estresse leve, é um estresse moderado ou um estresse grave. E aí, pensando no quadro clínico, a gente já pensa em intervenções, até mesmo a necessidade de fazer encaminhamentos, dependendo da gravidade do estresse também. Estresses leves não necessariamente são ruins, eles até são adaptativos. A gente vai falar rapidamente sobre isso hoje também, baseado na teoria de estresse. O uso clínico indicado pela autora. Uso clínico, uso no contexto organizacional, já usei bastante, inclusive a versão anterior no contexto organizacional. Uso hospitalar, mas até em práticas de demandas de perícias dá para utilizar. A avaliação para vasectomia, cirurgia bariátrica, é um teste que eu recomendo também para esses contextos. Lembrar que eu falei aqui sobre empreendedorismo na avaliação psicológica. Quando vocês estiverem dominando a prática da avaliação, vocês vão começar a receber indicações não só para atendimento clínico. E é importante que vocês façam divulgações também, desde que você já esteja dominando os instrumentos, entendendo o processo de avaliação para vasectomia, para cirurgia bariátrica, avaliações psicossociais, aí dentro do próprio consultório. E esse é um instrumento que atende várias demandas dessas avaliações. É um instrumento que pode ser usado nessas práticas, tá? O que é que vem no teste, na nova versão do ISSL, versão revisada? Vem um manual, que é esse caderno aqui, ele vai vir com a referência, com a teoria do instrumento, vai vir com os estudos, recomendo vocês estudarem quem é o público-alvo, ele tem um público-alvo que vai de jovens até idosos, mas um ponto importante é você avaliar o percentual de pessoas que foram pesquisadas com o teu público-alvo. Por exemplo, de 15 a 17 anos, 18 anos, quantos jovens foram pesquisados? Acima de 70 anos, quantos idosos foram pesquisados também? Então, esse é o manual. Ele vem com o bloco de folha de respostas, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Esse bloco de folha de respostas, pessoal,
Para cada bloco que vocês compram, vocês ganham 25 correções informatizadas gratuitas, vou mostrar já já a correção informatizada, quando a gente for para a aula privativa, tá? Momento de aula privativa. Ele vem com o sistema de interpretação, que é essa apostilazinha aqui menor. Aqui vem as tabelas, vem indicando como é feita a correção. Vocês vão ver que é muito fácil, muito rápido. E ele vem ainda com material de apoio, que é a consideração para o uso clínico desse instrumento, tá? Também uma apostilazinha. Traz algumas dicas de interpretação na clínica. O interessante é que na correção informatizada, você consegue ter acesso a essas apostilas, né, essas orientações, na própria geração do relatório informatizado, que nós vamos também conhecer. E ele vem na compra, quando você compra o kit, ele vem com essa caixa, que é bem interessante e adequada para guarda, tá? Então, todos os materiais vêm guardados aqui nessa caixinha. Esses são os materiais. O que é que eu preciso para aplicar ele? Caneta, né? Pode ser feito de lápis, não tem problema. Uma prancheta, pode ser feita até numa prancheta, sala adequada para a aplicação de testes, né? Climatizada, com a questão do sigilo, iluminação adequada, mas ele não exige nenhum outro material, não precisa ter uma mesa específica, não precisa sempre ser feito de caneta, posso aplicar ele individual e coletivamente, recomendo esse grupo, grupos pequenos, até 20 e poucas pessoas no máximo, tá bom? E é um instrumento que ele é muito interessante para triagem de saúde mental, para levantamento de quadros de estresse e também para a manutenção e acompanhamento do processo terapêutico. A fundamentação teórica desse instrumento, ela é muito interessante. Isso já ajuda bastante, pessoal. Mesmo numa avaliação clínica sem aplicação de testes, a gente entender quadros de estresse. Existem, podemos dizer assim, dois grandes modelos de teorias de estresse. Uma delas é o modelo que fala do eu-estresse, não sei se vocês vão lembrar, viram isso na faculdade, versus desestresse. Esse modelo diz o seguinte, o eu-estresse seria o estresse positivo, o estresse bom, tá? E o desestresse é quando o estresse já traz comportamentos desadaptativos e adoecedores. O BSI, o inventário que nós falamos rapidamente agora, ele trabalha com a teoria do eu-estresse e do desestresse. Seeley e outros teóricos desenvolveram a teoria que o estresse, ele, para a gente entender se ele está sendo adaptativo positivo ou negativo, desadaptativo e adoecedor, a gente precisa avaliar não só se existe estresse, a gente precisa avaliar qual é a fase que esse estresse está. E aí ele define 3 fases, que é a chamada teoria trifásica, que é a fase da alerta, ou alarme, a fase de resistência e a fase de exaustão. Marilda Lippe, como outros teóricos, sugeriram que entre a fase de resistência e exaustão, que aqui seria uma fase inicial do estresse, não necessariamente ruim, necessária, inclusive boa, pode ser adaptativa. Aqui já é uma fase que já há um desgaste físico, já há um desgaste psicológico, mas há uma tentativa de voltar ao estágio anterior, e aqui entende-se já que é uma fase desadaptativa, e adoecedora. Para esses teóricos, Marilda Lippe e outros teóricos, entre essas duas fases, existe essa fase aqui, ó, a fase de quase exaustão. Rapidamente nós vamos conhecer essas 4 fases. Minha sugestão para vocês, e eu vejo isso como uma defasagem de conhecimento. A psicóloga muitas vezes não tem acesso a teorias, né, psicológicas, por exemplo, do estresse, que é, como eu disse, uma demanda muito comum no nosso consultório. Recomendo vocês conhecerem essas teorias, principalmente esse modelo. Por quê? Quando a gente começa a conhecer quais são as fases de estresse, quais são os critérios para diagnósticos, mesmo sem aplicar testes, como eu já domino o aporte teórico, eu consigo, no atendimento do meu paciente, eu consigo ver os sintomas, os discursos que ele traz, se ele já está com sintomas compatíveis a um estresse adoecedor. Isso é muito, muito importante, mesmo sem aplicar testes. E aí eu aplico o teste para fazer uma confirmação daquele grupo de sintomas. E aí, voltando para a prática de escrita de documentos, rapidamente, se eu escrevo no meu lado que o meu paciente está sob estresse,
Isso aqui, para mim, como especialista, não está me dizendo nada. Porque, inclusive, esse quadro de estresse pode ser bom, pode ser adaptativo, pode ser um estresse necessário para ele lidar com uma situação. Eu preciso dizer se o paciente apresenta sintomas, quadros, né, de diagnóstico, de um estresse, de um quadro de estresse, mas principalmente se esse estresse ele é adaptativo ou ele é o estresse adoecedor, desadaptativo, e qual é a gravidade, porque a partir da resistência, mas principalmente da quase exaustão e da exaustão, já é desadaptativo. Mas eu preciso saber qual é a gravidade. Então, olha, quando eu domino as teorias, quando eu começo a aprender a trabalhar com testes, a minha escrita de documentos melhora bastante, tá? E quais são essas fases? Brevemente, ó. Fase de alerta, que é a fase inicial do estresse. Geralmente, os primeiros dias, é quando a gente lida com uma situação que exige uma adaptação, tá? Então, já ocorre uma intensa atividade emocional no nosso sistema nervoso para a gente fazer a adaptação àquela situação. Por exemplo, uma prova que está chegando, uma viagem, uma situação de uma entrevista de emprego, uma situação que eu preciso lidar com algo desafiador ou algo ruim que está acontecendo, isso gera uma ativação emocional no nosso sistema nervoso. E essa intensa ativação emocional, pode nos dar a resposta física e psicológica, principalmente a psicológica, de lidar com a situação. Como assim lidar com a situação? Me deixar mais motivado, com mais energia, mais focado para lidar com aquela situação. Deixa eu trazer um exemplo da prática. Eu tenho uma prova para fazer agora na sexta-feira, e essa prova me causa um estresse na fase inicial, na fase de alerta. Eu fico preocupado. Será que eu vou me dar bem na prova? Será que eu preciso... Aí isso me traz as preocupações. Eu preciso estudar para me dar bem nessa prova. Isso vai fazer eu me dedicar mais tempo, estudar mais, abrir mão de lazer para estudar para aquela prova. Então, é uma fase inicial do estresse, que ela é, inclusive, adaptativa. Geralmente, os sintomas psicológicos nessa fase são positivos, tá? Vontade de iniciar um projeto, de fazer algo novo, de ficar motivado, de ter energia, mas pode surgir sintomas físicos. Por exemplo, eu estou preocupado com a prova de sexta-feira, eu já não consigo dormir direito, né? Daqui até sexta. Eu já posso sentir, dependendo da pessoa, um mal-estar no estômago, porque está chegando algo que é muito importante para mim. Tem pessoas que ficam com problemas de pele, sintomas físicos, mas ainda com um estresse adaptativo. Inclusive, Cannon, um dos teóricos, ele diz que nessa fase acontece, né, aquele tradicional comportamento, né, evolutivo de luta e fuga. Se o evento estressor continuar, perdurar, ou a intensidade dele for mais forte do que eu consigo lidar, eu entro na segunda fase do estresse, que é a fase de resistência. Nessa fase, já acontece uma resposta do sistema nervoso periférico. E aí, o que é interessante? Já há uma tentativa do organismo de tentar diminuir a ansiedade, tentar diminuir aquele desequilíbrio que o evento estressor provocou. E isso leva a uma busca de uma homeostase. Aí, o que é que já acontece nessa fase de resistência? O evento estressor continuando, já começa a surgir uma desorganização emocional. Então, já começa a aparecer sintomas psicológicos de maior desgaste, já com desadaptativo, mas ainda nessa busca de um equilíbrio. Já começa a surgir uma vulnerabilidade biológica, tá? E aí pode-se já iniciar um adoecimento psicológico e físico, dependendo do quadro. O evento estressor continuando, a intensidade do evento estressor sendo maior do que eu consigo lidar, aí eu já entro numa fase de adoecimento mais intenso, que é a terceira fase do estresse, de quase exaustão. Aí olha como isso é importante, pessoal. Eu posso aplicar esse instrumento no meu cliente que está na fase de resistência. O estresse ainda é no início, mas já com quadros, né, de uma vulnerabilidade até para um adoecimento. Se eu não fizer uma intervenção, se eu não fizer um trabalho de psicoeducação com o meu paciente,
e dependendo até processos de terapia, né, e de recomendações terapêuticas, para diminuir o que está causando o estresse e como ele está lidando com aquilo, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar na fase de quase exaustão, que é uma fase em que o organismo já não consegue mais resistir plenamente àquele desequilíbrio, ou seja, a preocupação, as situações que estão causando estresse, e a pessoa já começa a ter uma perda que eu chamo de funcionabilidade. Ela já começa a adoecer emocionalmente e fisicamente, apesar que ela ainda consegue oscilar momentos de adaptação, conseguir trabalhar, conseguir se relacionar com as pessoas, conseguir ter um contato social adequado, com momentos de desadaptação, de adoecimento. Então, há uma oscilação. Só que para a pessoa continuar no trabalho, continuar nas suas relações sociais, familiares, amorosas, ela precisa fazer um esforço acima do normal, porque já está tendo um adoecimento, um desgaste, um desequilíbrio físico e emocional. Não tendo nenhuma intervenção, segundo os autores, a pessoa entra na fase da exaustão do estresse, que é a fase mais grave. Aqui, a pessoa já não consegue lidar com a situação, já não tem mais energia. Geralmente ocorre após um período maior, mais longo do estresse. Então, muitas vezes a gente vai lidar com um paciente que, infelizmente, só procura o consultório depois de 6 meses, 1 ano lidando com aquelas situações. Então, vai chegar para a gente, ó, já num quadro de exaustão, tá? E já um intenso, né? Esse estresse já está intenso por um período maior e a pessoa já não mais consegue ser funcional, já não consegue trabalhar, já está tendo perda no trabalho, perda de produtividade, já não consegue se relacionar com a companheira, com o companheiro de forma adequada, já não consegue lidar bem com as situações interpessoais. Aqui já acontece um adoecimento grave, tanto físico quanto psicológico, e geralmente o adoecimento grave psicológico aqui ele gera quadros de doenças emocionais, depressão e transtornos da ansiedade. Então, aqui a gente percebe a importância, e aí, inclusive no manual, no material teórico, ele vem trazendo dicas de alguns sintomas, no caderno aqui a gente vai ver, de alguns sintomas de cada uma dessas fases, tá? E é muito importante a gente já fazer a avaliação do quadro de estresse dos nossos pacientes já no momento de triagem, porque dependendo a gente já pensa em recomendações terapêuticas para evitar um agravamento. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver também no momento de correção dos testes, aplicação, a aplicação e correção dele, tanto manual quanto informatizada. Aqui para encerrar esse momento inicial, e eu vou abrir aqui para perguntas, eu trouxe a dica de 3 instrumentos, na verdade, de 4 instrumentos de avaliação de sintomas depressivos. Hoje a gente não vai aprofundar esses instrumentos, porque a gente vai ter aulas, inclusive lá na nossa plataforma, onde a gente vai aprender a aplicar, a corrigir esses instrumentos. Na minha opinião, são instrumentos de fácil aplicação e correção. Também são inventários. Um deles que eu trouxe para vocês é o BDI-2, da escala de Beck, Inventário de Depressão de Beck, que tem como objetivo avaliar a intensidade da depressão. Público-alvo, jovens de 13 até 79 anos de idade. Então, ele pega de adolescentes até idosos. Por que eu estou colocando ele como uma primeira dica? Porque aqui ele já pega um público muito amplo do que a gente lida no consultório. Instrumento de fácil aplicação, a gente vai conhecer ele numa aula mais à frente. Fácil correção e que traz excelentes indicadores. Não é um instrumento que eu recomendo como triagem, por isso que ele está aqui como só uma apresentação, a gente não vai aprofundar ele hoje, porque eu só aplico ele quando eu vejo naquele contato inicial com o meu cliente, na triagem, com a aplicação de instrumentos de rastreio de saúde mental, eu vejo que há um quadro significativo de humor deprimido, e aí eu coloco na bateria de testes um inventário, uma escala de depressão. Uma boa sugestão é a escala BDI-2, ela não existem testes para diagnóstico de transtornos, já falei um pouquinho sobre isso no nosso curso, mas é um instrumento que ele avalia intensidade de sintomas depressivos, que é importante para o diagnóstico da depressão, inclusive, ou para a manutenção da avaliação de um quadro depressivo. Então, ele vai avaliar a presença de sintomas depressivos e a gravidade desses sintomas depressivos nos nossos pacientes. O interessante é que ele se baseia no DSM, tá? A versão 4, mas é possível, ele ainda é um teste válido, a gente fazer a avaliação e depois fazer a correlação com o DSM-5.
Teste de fácil aplicação, em torno de 10 minutinhos, de correção muito rápida, 5 minutos você consegue corrigir esse teste, 5, 10 minutinhos, mas que exige uma interpretação qualitativa, tá? E aí, por isso a importância do profissional de psicologia estar habilitado para conhecer esse instrumento. É um teste psicológico, privativo para profissionais de psicologia. Aqui, só para encerrar esse momento de apresentação, nós temos um outro instrumento para avaliação da depressão, que é a escala Batista de depressão, a EBADEP. Ela é bem parecida com o princípio de aplicação da BDI-2, tem um público já para adultos, né, 17 até 81 anos. Então, Manuel, eu trabalho com adolescentes e adultos, qual dos dois eu compraria? Compraria esse, que pega meu público inteiro, tá? Recomendo, à medida que vocês forem podendo, ter mais de um instrumento para avaliar indicadores depressivos. Então, você pode, inclusive, ter esses dois. 17 até 81 anos, tempo de aplicação muito parecido, de 10, 20 minutos é quando a pessoa já tem uma certa dificuldade de leitura, mas normalmente é 10, 15 minutinhos, é rápida a aplicação, rápida correção. Trabalha com 28 indicadores de humor, né, e da afetividade. Trabalha com esses indicadores baseados no DSM e também na CID, não só no DSM. É um instrumento que trabalha com 7 grupos de categorias da avaliação do humor. Sintomas de humor, sintomas vegetativos, como, por exemplo, alterações do sono, alterações do apetite, sintomas motores, que é bem comum em quadros depressivos, né? Identificação, exemplo, sintomas sociais, isolamento, sintomas cognitivos comuns em quadros depressivos, como déficit de atenção, quadros de ansiedade, que é muito comum também em quadros de humor, e quadros de irritabilidade. Fácil correção, fácil aplicação, e a interpretação qualitativa, a gente vai trazer algumas dicas também quando for falar desses dois instrumentos. E só para encerrar esse momento inicial, nós temos aqui a sugestão de 2 escalas, EBADEP-J, que é a EBADEP versão infanto-juvenil, de 7 a 18 anos, tá? Então, de 7 a 17 anos, perdão, a EBADEP-J. Então, se eu trabalho com crianças mais novas, abaixo de 13 anos, né, que aí é pré-adolescente, adolescente, é importante eu ter essa escala, mas também faça aplicação, faça correção. E a EBADEP-D, para idosos, acima de 60 anos. Mas aqui, ó, nós vimos aqui que esse teste vai até 81 anos. Então, ele já pega. Se eu trabalho com adultos idosos, eu posso estar trabalhando com esse e depois comprar esse, porque a diferença desse instrumento, para quem trabalha realmente com público majoritariamente idoso, é que ele vai trazer demandas, quadros, né, de sintomas mais comuns nos idosos, mais do que esse. Então, a escolha do teste também vai depender do meu público majoritário. Se meu público majoritariamente é adulto e não idosos, eu recomendo a EBADEP-A. Se o meu público é majoritariamente idosos, aí a EBADEP-D é mais recomendada, tá? Então, são bons instrumentos para rastreio em saúde mental, tá? A gente vai conhecer um pouco mais detalhadamente depois esses instrumentos de avaliação do quadro de humor depressivo. Lembrando que a gente já viu a entrevista para avaliação de quadros depressivos, falamos da CID, né? Falamos de critérios diagnósticos, que é fundamental. Falou em diagnóstico de transtornos, a gente não está falando de aplicação de testes, a gente está falando de entrevistas, de anamnese e de levantamento de critérios diagnósticos, ou baseado no DSM ou na CID. Os instrumentos são importantes? São, porque ele vai levantar de forma quantitativa, permitindo uma exploração qualitativa, indicadores de sintomas, inclusive para avaliação de remissão de sintomas. Então, eu posso fazer um diagnóstico de um paciente com quadro depressivo moderado, aplicando os instrumentos, fazendo as entrevistas, roteiros, né, das classificações, CID ou DSM. Daqui a 6 meses, eu quero só avaliar como é que está a intensidade dos sintomas. Eu aplico um questionário, um inventário desse, para avaliar a intensidade dos sintomas, porque eu sei que o meu paciente já tem um quadro de humor depressivo. E aí, inclusive, para verificar os efeitos dos tratamentos terapêuticos, né, da psicoterapia e dos psicofármacos. Ok?